Só um só, hein? Tá muito fraco, Silvio. Hã? Não vai, Silvio. Mas... Galera, naquela mesma pegada de ontem, beleza? Você que tem perguntas, eu vou fazer as primeiras aqui, aquelas que ficaram de ontem, ok? E a galera que tiver mais perguntas, por favor, encaminhe aí. As minhas vão estar com o papelzinho. E o pastor André e o Silvio vão estar me ajudando aqui. Galera, tem uma pergunta que ontem, que ela está um pouco fora do nosso tema, mas não gostaria de deixar sem responder. Eu até separei alguns textos aqui, rapidinho, para responder essa pergunta aqui. É sobre jejum. Em relação ao jejum, quando fazer, em qual situação e como devemos fazer. Tá? É o seguinte, quando sempre falo sobre jejum, eu gosto de ver o exemplo de Jesus. Né? Jesus, ele tem três textos que eu gosto de usar como parâmetro. Em Lucas 4:2 fala que durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Então Jesus, sabendo já o que ia passar, pastor, ele se preparou, sendo tentado pelo diabo, ele passou 40 dias jejuando, e passou os 40 dias, ele teve fome, e ele comeu. Outros dois textos falam que, Mateus 17:21, mas essa casta de demônios não se expulsa senão a força de oração e jejum. Então aqui é a preparação espiritual também, o jejum e ali a autoridade, e a palavra de Deus também indica o jejum aqui para que possa também ser feito o trabalho do ministério aqui, a autoridade para expulsar demônios. E Marcos 8:3 fala que se os mandar em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e algum deles vieram de longe. E Jesus fala que não seria legal a galera estar jejuando, porque eles estavam vindo de longe, imagina a galera sem comer de longe, e iam desfalecer. Então precisamos ter equilíbrio. Você precisa entender na vibe que você está, pelo que você está passando, né? E usando o exemplo de Jesus aqui, Jesus ele fez o jejum quando precisou, e também orientou a não fazer, quando aquilo seria um prejuízo para o ministério. Ele orientou a não fazer o jejum, porque a galera estaria em viagem e eles precisariam ter força. Então, imagina, o senhor fala para a galera dos atletas. A gente tem um grupo de atletas aqui, professor. Toda quinta-feira tem um grupo dos atletas. Vamos fazer jejum, 40 dias de jejum. Mata todo mundo, velho. A galera tem que jogar bola o dia inteiro, 2 períodos de treino por dia, vamos mandar o cara fazer jejum. O cara tem uma dieta ali alimentar. Então, o jejum de comida ali não seria legal, talvez no outro. Então, é preciso de ter sabedoria e equilíbrio. Amém? Deixa eu só... Tem muita coisa que poderia ser dita sobre o jejum, mas uma delas, nós saímos agora de um jejum de 21 dias, a nossa liderança maior, né? Pastores, obreiros, ministros. E agora nós vamos entrar em setembro, né? Com o jejum para toda a igreja. E a gente vai ter livros disponibilizados e tudo para a gente falar, ensinar sobre o jejum. Mas uma coisa muito importante que eu vejo hoje em dia em primeiro lugar, o jejum ele tem um foco muito claro. É a sensibilização do nosso coração para entendermos o plano de Deus para a nossa vida. Esse é o foco maior. E muitas vezes o que a gente tem ouvido é o jejum como moeda de troca. Eu vou fazer jejum em prol disso. Mas não era mais interessante eu fazer um jejum para a minha sensibilização, para eu entender qual é o plano de Deus, e não eu estabelecer alguma coisa e fazer jejum em prol disso? Já que eu não sei qual é a direção de Deus para a minha vida, é o jejum que vai me ajudar nesse processo? Então só cuida com essa questão do uso do jejum como moeda de troca. E outra coisa, fazer jejum de Pokémon GO não é jejum não, tá? A Bíblia ensina que é jejum. Eu vou fazer jejum de chocolate soufflé, mas eu vou comer o brigadeiro do Sodré. Esse eu como, mas não é Sodré, estou fazendo propaganda aí. Enfim, então cuida, tá? A gente tem mania de diluir o Evangelho. Mania de diluir o Evangelho. Cuida, tá bom? Amém. Voltando agora aqui ao relacionamento discipulador, vamos
Vamos lá, vamos começar. Isso, João, acho que eu vou começar aqui contigo, velho. Mas perto de mim, mano, que acho que ele gostou de mim, velho. Eu só tô aqui do ladinho. Isso aí. Você tá rindo, né? Vamos lá. Como estimular a formação de líderes dentro do PGM? A gente vem falando bastante desde ontem, então você vai estimular primeiro a pessoa naquilo que você acredita, né? Se você não acredita nesse propósito de liderança, não adianta você tentar falar e empurrar isso goela abaixo da pessoa. E acho que essa motivação vem muito também pelo exemplo que você dá. Você faz, você gosta daquilo e mostrar para a pessoa que ela, todo mundo, eu acho que todo mundo tem um lugar no reino, né? Deus separa um lugar especial para todo mundo. E eu queria pegar a carona naquilo que o pastor falou, talvez você possa imaginar assim, poxa, mas eu sou um simples cara lá do som, lá da mídia, ou apenas toco na banda, o meu ministério é esse. Não, mas o pastor próprio falou que todos nós aqui estamos para fazer discípulo, e isso é normal. Quando a gente vai fazendo esse discípulo, a gente é uma espécie de líder na vida daquela pessoa. Não é, ele tem que fazer tudo, mano, tem que fazer tudo que eu ordeno, mas tô falhando, vai dar um jeito aqui. Mas a gente estimula para mostrar o lado bom daquilo, o lado bom da liderança, de levar aquilo para perto de Deus. Agora foi. Até me perdi no raciocínio aqui. Mas essa estimulação é com esse objetivo. Poxa, você vai estar liderando, você vai estar fazendo discípulo, você vai estar fazendo diferença no reino. É por isso que a gente tem trabalhado, pelo menos é que a gente trabalha lá bastante com os nossos líderes. Eu não lembro se eu falei, foi na oficina ou se foi aqui, porque a gente falado tanto sobre isso, foi na oficina ou foi aqui? A gente falou o seguinte, eu não sei se foi, eu acho que foi na oficina, muitas vezes a nossa atitude, ela não promove liderança, porque a gente joga um peso muito grande sobre o nosso liderado, a gente tem que cuidar com isso. A outra coisa é que nós temos que estabelecer estratégias. Por exemplo, se você é um cara que não é centralizador, mas você delega funções dentro do teu próprio PGM, você vai começar a identificar aqueles que estão numa caminhada bem legal para a liderança, e você vai poder já desafiar aquele cara, orando, desafia ele, ora com ele, começa a soltar um pouquinho na mão dele, manda ele para o treinamento de liderança na tua igreja se tiver, tá entendendo? Com isso a gente vai estar crescendo. E olha, tenha momentos na sua igreja onde você honra a sua liderança, isso é muito importante, sabe? Na nossa igreja a gente vai ter agora um momento muito legal, no mês de setembro a gente vai honrar a nossa liderança, onde a gente vai dizer quão importante eles são, né? Eu não tenho mais diretoria de juventude, lembra? A diretoria que é montada todo final de ano, né? Presidente, vice-presidente, secretário, eu não tenho mais isso. A minha liderança são os líderes de PGM. Eles é que fazem o ministério dos jovens e adolescentes acontecerem. Então, quando a gente se reúne para falar de acampamento, para trazer um preletor, para fazer uma coisa, é a turma que está lá discutindo, conversando, trazendo ideias. Então, ajuda muito quando você mostra para eles a participação nas decisões maiores, onde você não traz pacote pronto, onde você discute. Óbvio que quanto maior o grupo, mais você tem que trabalhar com um certo cuidado, senão você não chega a lugar nenhum. Se tiver, sei lá, como eu tenho 130 líderes, a gente ter 134 líderes discutindo quem vai ser o preletor do acampamento. Esquece. A gente não vai para nenhum. A gente traz alguns nomes e a galera decide ali, conversa, vê, traz sugestões. Né? Mas incentiva. Às vezes a tua atitude como líder pode gerar uma atitude muito benéfica na vida de alguém, no interesse dela por liderança. Legal. Uma pergunta sobre faixa etária. Aqui a pergunta é sobre adolescentes de 11 a 13 anos, mas também dá para estender um pouco isso aí. Se esses adolescentes podem se reunir sem a supervisão de um adulto. Vou deixar para você que trabalha com... Não pode. É assim, ó, lá na igreja nós temos, entre os adolescentes, eu estava explicando para o pessoal que estava na oficina lá, eu mostrei a estrutura, né, dos nossos PGMs, e no PGM do adolescente ele tem um conselheiro. Esse conselheiro ele pode ser ou um jovem, eu tenho aqui a Ju é conselheira, né? O Carlão e a Nath estão em níveis maiores, né? Mas assim, eu tenho a Ju como conselheira, né, que está aqui com a gente.
direto. Então o que acontece? É importante ter essa pessoa porque o adolescente ele precisa de uma ajuda no quesito assuntos especiais. Vamos colocar assim, por exemplo, os pais de um fulaninho no grupo, no PGM, eles estão se divorciando. Como é que aquele adolescente vai acudir e ajudar a pastorear aquele outro adolescente? Né? Um adolescente chegou e disse assim, cara, eu sou bissexual. Estou ficando com meninas e com meninos lá na escola. E nós temos casos assim. Né? E aí? O coitado do adolescente vai colar as placas. É aí onde a gente precisa de um adulto ou de um jovem envolvido no processo. Quem lidera é o líder adolescente, um igual, o líder auxiliar um adolescente, o líder em treinamento adolescente, mas tem um conselheiro lá, presente. E hoje nós temos duas situações. Como nós estamos crescendo, o que é que está acontecendo? A gente não consegue às vezes ter jovem e adulto para multiplicar junto com a multiplicação do pequeno grupo. Então a gente está ficando com uma estrutura muito pesada. Então o que é que a gente está fazendo? Aquele conselheiro está se tornando um conselheiro supervisor. Ou seja, por exemplo, o conselheiro do meu filho. Né? Meu filho é líder de PGM, o conselheiro dele fez o quê? O PGM multiplicou, aí ele está indo agora uma semana no PGM, a outra semana no outro PGM. Mas ele é o responsável por aqueles dois. Então, se no PGM 1 surgiu alguma zica, ele vai intervir. Se no PGM 2 surgiu alguma zica, ele vai intervir. Está entendendo? Mas a liderança está ali. E aí nós estamos fortalecendo nesse processo o hospedeiro. Então, o pai, porque nós temos também uma seletiva, não é qualquer um que pode hospedar um pequeno grupo de adolescentes, porque ele está em formação. Então, por exemplo, se naquele grupo de adolescentes, como nós fazemos o rodízio de casa, se naquele grupo de adolescentes tem um adolescente que os pais não são cristãos, provavelmente aquele pequeno grupo não vai se encontrar lá. A não ser que tenha a presença de um conselheiro forte ali. Por quê? Porque talvez não seja o melhor ambiente. Então a gente cuida um pouco nesse controle. Mas o que é que acontece? O hospedeiro que é cristão, a gente está preparando eles para que, se ele receber um pequeno grupo naquele dia e o conselheiro supervisor está na outra ao invés daquela, aí ele meio que passou. Por exemplo, aconteceu lá em casa. Né? O conselheiro estava no outro pequeno grupo e o pequeno grupo do meu filho foi lá em casa. Nesse dia, o dia era lá em casa. Aí o que eu fiz? Desci, recebi a galera, né? Eu moro no sobrado, né? Então desci, recebi a galera, aí soltei ali a comida só para ver se estava tudo em paz, se tinha comida suficiente, estava tudo tranquilo. Aí depois saí, quando eu vi que a galera, aí já deu uma descida, vi ali como é que estava o horário para começar ali já o pequeno grupo, né? O roteiro, para não demorar muito. Era isso. E me retirei. Fui lá pro ático, velho. Lá em cima para eu não ver a conversa dos caras. E o negócio foi rolando lá. Aí depois, no final, desci para ver como é que estava a finalização. Dizendo, galera, uma hora aí, tem que dar. Então, esses toques a gente está ensinando os hospedeiros nesse processo. E isso tem ajudado bastante, porque aí não faz com que a estrutura se torne muito pesada. Porque vai chegar um ponto que você não tem como multiplicar tantos líderes assim. Porque eles também, você tem que lembrar que o jovem e o adulto também tem um pequeno grupo. Né? Show. Galera, nós temos até 11 horas para os debates. Então, as perguntas que já foram feitas ontem, vou cortar aqui, tá? E vou tentar adiantar duas aqui para adiantar o nosso lado. Já tem umas 20 aqui, eu acho que já pode parar de fazer. Acho que não vai ter que responder, não. Vamos lá. Como liderar a questão do tempo disponível? Tem pessoas que trabalham, né, estudam, e durante a semana já está de 8 da manhã às 6, depois começa na faculdade e vai até meia-noite, chega em casa meia-noite, não tem tempo durante a semana, e no final de semana tem culto de jovens, no nosso caso sinapse, ajuntamento, domingo culto também. E como que ele vai fazer para fazer um discípulo ou ser discipulado? Eu vou falar com a experiência que eu tenho lá dos universitários, né? É isso mesmo, o pessoal estuda, faz um estágio, então, pensa aí que ele faz o estágio o dia inteiro, à noite ele está na faculdade, e como a gente espera que ele esteja envolvido também nas atividades da igreja, um pequeno grupo, a agenda dele é apertada, a nossa agenda a gente vê que é apertada. Mas como o pastor está falando, é uma orientação que a gente tenta passar, é um método, não é esse princípio, mas a gente orienta a se encontrar a cada 15 dias, não coloca aquela responsabilidade, você tem que se encontrar toda semana.
Mas às vezes é questão de prioridade, de rever a agenda mesmo. Nem que você tenha uma hora de almoço aqui, que você corra ali para almoçar com o teu discípulo a cada 2 semanas. Meia hora você almoça com ele, você consegue ter esse contato. E no final de semana mesmo, apertado, mesmo quem tem namorada, quem tem esposa, você consegue separar 1 hora, 1h30 para isso. Mas também vai muito de acordo com quem você está caminhando. Por exemplo, eu caminho com o Carlão aqui, que toca teclado. E a nossa rotina ela é bem puxada, é bem corrida, mas ele mora a 4 quadras ali da igreja, onde eu estou trabalhando. Então, eu sei mais ou menos da rotina dele, e eu sou assim, eu pego o telefone e ligo para ele: Carlão, e aí? Você está em casa? Não, estou em casa. O que você está fazendo? Ah, eu estou estudando, tem coisa da faculdade. Não, agora você vai parar que eu vou ir tomar um café. Nem que seja meia hora, 45 minutos. E ali a gente começa a conversar, começa a fazer isso. Mas aqui a gente está falando desse discipulado interno, desse vida na vida. Naquele que a gente espera que você faça externo, esse relacionamento discipulador. Pô, se você está lá no teu trabalho, você tem um intervalo de 15 minutos para tomar um café. E ali é onde você começa também a fazer isso. Você tem na faculdade, você tem o intervalo da aula. Às vezes tem janela, quem tem faculdade tem uma janela aí que não vai ter aula. Então, nesses momentos, a gente sempre fala que tem que ser intencional, tem que dar um passo. Então, eu sempre falo isso para os nossos universitários. Pô, se você está usando o tempo como essa desculpa principal, é uma questão de rever a agenda mesmo, é prioridade. Então, assiste um filme a menos aí na semana, cancela teu Netflix aí se precisar, porque é questão de prioridade mesmo. A gente consegue priorizar e às vezes colocar o lazer, a diversão à frente dessa intenção de se relacionar. Amém. Indo fazendo discípulo, né, pastor? Você vai indo e fazendo, cara. Vai na faculdade, cara, vai no WhatsApp. Vai indo e vai fazendo. Beleza? Vamos de crise então, velho. Vamos de crise. Quando o pastor, né, ele não está na vibe, ele não está ligado na questão de fazer discípulos, né, e ele tem dificuldades de ter PGMs ou células, ou, né, uma situação para que reúna pessoas em casa, né? E como ajudá-lo a entender o processo do PGM, né? E como ajudá-lo a fazer isso, né? Tem uma outra pergunta aqui tá ligado? Que o líder do grupo é responsável pela vida dos membros. Se sim, né, não concordo, porque como pode liderar? E usa que está usando aqui o texto de Efésios 4, né? Porque parece que o chamado é específico para alguns. O senhor está com essa dúvida aí, pastor? Tá, falando da crise primeiro, se o teu pastor não está na vibe, então não vai ter PGM até que ele esteja na vibe. E aí o que você vai fazer? Vai orar. Se teu pastor foi apontado por Deus para dirigir o rebanho ali onde você está, ele é o homem de Deus ali. E se alguém um dia vai arcar com essa responsabilidade, o teu pastor, não é você. Então o que você pode fazer é orar. Você pode marcar uma conversa com o teu pastor, leva ele para comer uma pizza, leva ele para tomar um café, conversa com ele: pastor, olha, eu vi isso, tal, estou tão animado com isso, não tem como a gente fazer um protótipo desse negócio, não tem como a gente caminhar assim, não tem como... E começa a conversar e apresentar. Se você tem condição, né, como igreja, envia o pastor num dos multipliques, para ele poder começar a ouvir, a entender o que está acontecendo. E talvez tenha algum momento que você vai dizer assim: não aconteceu isso, a gente já conversou, não deu certo, ele já foi no multiplique, não deu certo. Continua orando. E se você entender de Deus que o caminho é o pequeno grupo multiplicador e ele não está na vibe, meu irmão, quantas igrejas batistas existem? Vai para uma outra. Mas lembre-se, o primeiro processo não é abrir mão da sua igreja. O primeiro processo é orar pelo seu pastor. O segundo é, de alguma forma, sentar com ele através de um processo bem legal, um café, alguma coisa, e conversar, abrir o coração. Pastor, apresenta para ele aquilo que está batendo firme no teu coração, porque pastor gosta de ver a ovelha animada, cara. Quando a ovelha está animada para fazer alguma coisa, cara, eu vou criar uma ponte. Eu sempre digo: se tem alguma coisa na igreja para você fazer, você vai fazer. Se não tem, eu vou tentar criar, porque o que eu quero é que você cumpra aquilo que Deus chamou para cumprir, né?
Então, se ele é sério, ele vai, talvez ele tenha aquela trava inicial, mas ele vai quebrar, ele vai entender, ele vai junto. Mas se chegar no ponto que você já fez tudo, já orou por não sei quanto tempo, não está dando certo, você está incomodado, meu irmão, começa a orar e vai em outra igreja. Está entendendo? Simples assim. Né? Essa é a bênção da gente ter tantas igrejas, né? É que Deus às vezes tem igrejas com perfis bem feros para a gente. Né? Tem gente, a irmã da Júlia Nasser, a Estela Nasser, né? Ovelha minha, né? Foi para outra igreja. Né? Isso foi muito ruim para mim. Muito ruim para mim. Pense numa tristeza. Mas Deus falou o coração dela. E se Deus falou o coração dela, qual foi a minha palavra para ela? Irmã, vá, abençoe e seja abençoado. Vá lá e cause mudança na igreja, faça acontecer naquela igreja, multiplique ali naquela igreja. Mas se Deus falou o coração dela, quem sou eu? Né? Então assim, crise é assim. Segunda pergunta ali. Meu irmão, não sei quem escreveu isso aqui, eu não quero ser ofensivo, né, para com você, mas assim, estude um pouco mais a fundo o que Efésios 4, né, o capítulo 4 de Efésios está ensinando, porque a sua hermenêutica está fora em algum lugar. Né? Efésios não está falando que é limitado a uma ou duas pessoas. Né? Se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia nos ensina que todos nós somos ministros da reconciliação, todos nós somos embaixadores. Todos nós temos um dom, onde Efésios 4 expõe alguns desses dons. Coríntios completa. Então tem várias passagens na palavra do Senhor que ensinam sobre dons espirituais. O que o autor está ensinando é a importância do uso do dom, para que haja o lapidar da vida do ser humano, para que ele se torne a semelhança de Cristo. A ênfase não é que só quem faz o ministério é quem tem o dom do evangelista, ou do pastor, ou do mestre, ou do... Né? Isso é centralização de poder que alguns dos nossos pastores e líderes amam fazer, porque tem medo de que quando abra ele não se sinta mais necessário. Né? Então, se você entende que está sendo dirigido por Deus para aquele lugar, não vai ser um PGM, ou não vai ser um outro líder que vai te tirar dali. Eu tenho gente na minha equipe muito mais preparada do que eu em certas áreas. E eu tenho prazer de tê-los na minha equipe, por quê? Porque me completam onde eu não sou. E não é porque ele está ali que eu tenho medo de que eu não vou estar mais ali, ou o meu cargo vai para outra pessoa. Gente, se Deus quer que eu saia de lá, ele vai mostrar. Se Deus colocar outra pessoa, é porque é plano de Deus que eu vá para outro lugar. E ele vai gerar esse outro lugar para mim. Então, cuidado com a sua interpretação bíblica, é muito importante você estude a palavra de Deus, vá nos originais, né? Não saia lendo qualquer comentário. Se você ler um comentário, leia comentário feito por vários autores e não só por um, porque você tem a visão só de uma pessoa. Enfim, isso é hermenêutica. Abre e lê um pouquinho sobre a hermenêutica que você vai aprender. Pastor, tem uma pergunta direcionada para o senhor aqui, depois você faz a sua aí, mano. Se o senhor considera os PGMs como ministério como outro de louvor, assistência, e se esse ministério de PGMs está acima, né, de qualquer outro? Ele não é um ministério, né? Acho que tem que quebrar aí. PGM não é um ministério que você tem junto com outros ministérios. Não, PGM, ela é, eu diria assim, ela é a base. E onde ali, na nossa igreja é assim, ó. Imagina, eu gostaria de desenhar para você, infelizmente não está aqui, depois eu posso tentar hoje à noite colocar no computador para vocês verem aqui. É assim, ó, imagina, na nossa igreja nós temos 5 redes de pequenos grupos, certo? Então, nós temos, vamos supor, vamos chutar aí, vamos trabalhar com números. A gente tem lá 10 PGMs. Esses 10 PGMs são divididos em 5 redes de PGM, cada uma com 2, certo? Então, cada pastor, ele pastoreia a rede que tem X PGMs ali, sob a tutela dele, sob o pastoreio dele. Então, tudo é focado e feito através dessas 5 redes. Então, imagina essas 5 redes ocupando esse espaço aqui, certo? Então, imagina verticalmente isso. E imagina horizontalmente, a serviço dessas redes, o Ministério de Comunicação, o Ministério de Aconselhamento, o Ministério de Louvor, o Ministério de Artes, o Ministério de Comunicação, a agência, sei lá, o que mais? Você lembra aí? Todos são transversais, ok?
eles estão a serviço dessas áreas. O PGM, ele é o cerne do negócio. Então ele não é um ministério a mais. Se ele for um ministério a mais, ele não vai ser trabalhado como deveria ser. Vai ser só mais uma dor de cabeça e gasto de energia para você. Vontade de Posso fazer? A pergunta do Sato, que estava jogando videogame comigo ontem, que perdeu lá, mas agora vamos responder para ele. Olha a pergunta dele: o que vale mais a pena, assistir hóquei de grama ou fazer discípulos? E por quê? Deixa eu explicar para vocês um pouquinho. A gente estava lá em casa ontem à noite, a gente estava jantando e estava passando o VT das Olimpíadas, né? Do dia a dia que aconteceu, quem que tinha ganho medalha. E eu estava conversando com o Carlão e com o pai do Lucas lá, sobre essa atmosfera da Olimpíada que a gente gosta de assistir. E eu falei, eu paro para assistir até ter hóquei de grama, se preciso, porque é algo que a gente não assiste naturalmente, né? E agora eu vou responder o que é mais importante. Na verdade, os dois, pode parecer estranho, mas eles se complementam, não tem como a gente separar. A gente faz discípulo fazendo qualquer coisa. Foi que eu falei isso para vocês. O meu tempo de relacionamento com o Carlão, eu estou usando bastante o Carlão porque ele está aqui, vocês podem ver. Tem dias que a gente senta, liga o FIFA, joga um videogame, e entre um jogo e outro a gente vai ministrando um na vida do outro. Ali a gente vai falando. A gente vai num parque, eu fui com outro menino essa semana, a gente foi lá no parque de Curitiba, deu 3 voltas no parque, enquanto isso, um ia falando sobre o outro ali, a gente fala sobre os mais diversos assuntos. A gente não apenas senta ali, pega um livro de estudo, ou pega apenas o cartão, ou abre a Bíblia, olha aqui, agora a gente vai ler Deuteronômio 15 aí, vamos estudar aí. Não, a gente pira, né, porque é da nossa idade, é do nosso grupo, não adianta, não tem uma fórmula certa, você tem que seguir assim porque assim vai dar certo. Então, eu faço discípulo até se precisar assistir hóquei de grama aí na Olimpíada, a gente vai fazer, não tem frescura, não tem segredo não. O que está na nossa mão a gente vai atrás e dá um jeito. Melhor, eu gosto de comer uma carninha, velho. Churrasquinho e tal, velho. Eu também, se quiser me convidar. Almoço, pastor. Foi discípulo Almoço, fechar um lanchinho, show. Quer dizer, viu, galera? A partir desse mês que vem agora eu vou dar uma segurada no lanchinho, viu? Senão... Açaí pode, né, Hudson? Açaí é de boa, Açaí não tem perigo, não. Galera, assim, tem algumas perguntas que se completam aqui. Partindo do princípio, né, que todo cristão deve ser um discipulador e discipular e também ser um discípulo, como trabalhar com aquele que não quer praticar o RD, cara, ele não quer, ele acha que já é o cara, né? Acha que sabe tudo já e não quer. E com aqueles que querem, nós escolhemos isso ontem, mas talvez tem alguém que nos abriu na escola, assim, uma vez por semana, de 15 dias. Em todo grupo, em todo conjunto, nós sempre teremos pessoas que querem e não querem fazer certas coisas, né? A primeira coisa é, não pense que essa pessoa é mais ou é menos que vocês. A primeira coisa, cuidado para não julgar, sabe? Tem um travessão enorme no teu olho e você ali preocupado com um cisquinho no olho do outro, né? Então, cuidado com o julgamento. Mas, em segundo lugar, eu acho que é uma coisa muito importante, olhe por essa pessoa, sente com ela. Tente explicar o processo discipular, quão importante ele é. Trabalhe bases bíblicas. Às vezes a gente quer convencer as pessoas através do nosso raciocínio ou entendimento. Gente, o que transforma a vida da pessoa não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Então você tem que usar a palavra de Deus nesse processo e ensina ele. E se mesmo assim ele rejeitar, paciência. O que sobra para você? A oração. É orar por essa pessoa. Na nossa igreja, não tem 100% da igreja em pequenos grupos multiplicadores. A grande maioria está. Mas tem gente que ainda não está. E essa pessoa, infelizmente, ela perde muito. Porque, por exemplo, às vezes, quando você tem uma situação, sei lá, um acidente, alguém foi para o hospital, houve um falecimento, quando nós pastores chegamos, adivinha quem já está lá? Membros do PGM. Quando há o nascimento de alguém, quem está lá? Os membros do PGM. Então o que acontece? A pessoa perde muito quando não tem isso.
Né? A outra coisa bem importante é que toda informação, comunicação, tudo na igreja flui através do PGM. Então, quando a pessoa não está num desses, ele perde demais. Sem contar que todo o nosso discipulado, ele é via PGM. Então, vamos organizar, por exemplo, um estudo para homens. Então, nós temos ali 4, 5 pequenos grupos que juntam toda a macharada e a gente pega ali, por exemplo, o curso Crown da Universidade da Família, que fala sobre finanças. Aí a macharada toda vai fazer daqueles pequenos grupos ali. E aí o que a gente faz? Pega um professor, coloca ali, que já está limbado, para dar aquele curso para eles. Então, assim, tudo é feito através do PGM. Isso é muito legal. Estava falando para o pastor, nós temos um motoclube, né, lá na igreja. Eu agora estou sem moto, né? E estou aí me mordendo, tentando, porque moto é uma coisa, né, importante na minha vida, pelo menos. Na vida de muitos não é. Né? Então o que acontece? Tem um motoclube lá, a turma sai para andar. Chega gente nova no motoclube, o que acontece? Já vai direto para o pequeno grupo. Eu estava falando com o pastor, a gente tem o jiu-jitsu lá na igreja, né? O jiu-jitsu hoje está com 6 células e vai multiplicar. Amém. Eu estava falando de um casalzinho que chegou, foi convidado por um dos atletas, convidou esse casal, o casalzinho chegou, não era cristão, aceitou Jesus no PGM do jiu-jitsu, foram treinados, hoje são líderes de jiu-jitsu e já estão convidando outro casalzinho que eles estão preparando, que já aceitou Jesus. Vê a sequência, é muito legal isso, né? Então assim, é orar, meu irmão, orar, porque minha avó já falava, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Né? Então, a oração tem que ser a base do negócio. O jiu-jitsu é legal porque se o cara não aceitar Jesus e não quiser, a gente fica porrada nele, né? Isso aí. Já pega de jeito. Pega até o cara bater, velho. O cara bate e a gente vai. Brincadeira. Pastor, nós vamos começar agora aqui. Vamos já na pegada aí, né? A gente começa o projeto para setembro, o jiu-jitsu. Quem quiser, vamos que vamos. É o seguinte, tem um PGM aqui que está com problema de compartilhar. E já vou colocar aqui uma questão que, na verdade, o problema acontece de uma forma inversa. Que não há um compartilhamento de problemas. E aí a galera não sente família. Em outros, né, eu já vou colocar na minha questão também, que eu tenho alguns PGMs que a gente precisa de trabalhar isso também, que há só compartilhamento de problemas. Você começa, quando o cara vai falar assim, o negócio tá ruim, já era, né? Aí tá ruim para um, tá ruim para outro, começa aquela choradeira, né? Existe essa questão dos dois lados, né, pastor? Como trabalhar isso aí, os PGMs? Isso acontece muito, principalmente quando o próprio grupo ainda não entendeu qual que é o propósito daquilo ali, né? Tem muitos grupos que entendem que acham que está tudo na mão do líder, por aquele ranço que a gente ainda tem, aquela visão muito antiga que é o líder que tem que fazer acontecer. E por causa disso, às vezes precisa haver uma intervenção um pouco mais enérgica do líder, de chamar e conversar e tentar entender, nem que seja individualmente, chamar. Se o teu pequeno grupo tem ali 6 pessoas, você chama cada um primeiro e tem uma conversa de canto com ele, explica, mostra para ele a importância de compartilhar. Ou a gente também tem aqueles que, né, por ser de característica diferente, tem gente que gosta de sempre tá em tudo. Você fala de qualquer discussão, a pessoa sabe de tudo, está compartilhando. Não, mas eu tenho o vizinho da minha prima de 3º grau que passou por isso, eu posso ajudar isso aqui. Ah, não, mas há 3 anos atrás, não sei o que. Às vezes você tem que chegar e intervir. Você não acredita que está ouvindo só, né, velho? Tem umas 10 vídeos, né? Você tem que intervir. Muitas vezes eu já tive que chegar e visitar um pequeno grupo para tentar entender o que estava passando ali, ver às vezes de fora, porque não tá naquele dia a dia, você identifica algumas coisas e chama a pessoa de canto ali, poxa, você não tá entendendo, você não está ajudando, você está até atrapalhando, porque tem outras pessoas. O meu próprio pequeno grupo que eu participo, a Nath está aqui, ela também é do nosso grupo, tem um rapaz lá, o Gabriel, que ele é extremamente tímido, ele sofre de fobia social, por exemplo. Ele não pode estar. E é muito difícil ele estar nos nossos encontros de sábado, onde a gente tem 200 jovens lá, porque ele não se sente bem. Então é até por isso que a gente separa no grupo, no momento de compartilhar e de oração, e a gente faz um ambiente, a gente torna um ambiente confortável para ele se sentir ali. Então, com 2, com 3, ele vai conseguir compartilhar.
ele não fala com facilidade, ele até se perde, ele está compartilhando no meio e ele... peraí, não sei se eu devia falar isso para vocês aqui, mas a gente está querendo de alguma forma fazer com que ele faça parte. Se eu portanto falar, portanto ali, eu tenho a tendência agora de pegar e sempre querer dar um pitaco aqui, falar alguma coisa assim, mas eu tenho que aprender a cada dia mais. Eu não posso centralizar em mim, eu não posso manipular todo o assunto. Então, se não houvesse compartilhar também no pequeno grupo, não tem propósito. Se é só para se encontrar, para não fazer nada, ficar naquela... E tem esse problema também da superficialidade, né? A gente está discutindo, tem assuntos ali. E como é que está a tua vida de oração, por exemplo? A gente pergunta lá no roteiro que a gente tem que ser lá, todo mundo fala, não, tá bem, estou orando todo dia. Mas por que você não, nesse ambiente que você tem facilidade, que é pouca gente, que você pode se abrir, você pode chegar para a pessoa e falar, faz sei lá quanto tempo que eu não oro. Eu tenho dificuldade de orar, eu não oro por causa disso, porque eu tenho outra correria do dia. Então, se você não se abre, se você não se mostra, esse problema, essa dificuldade que tem, não vai ser tratado. Você vai só enterrando, e quanto mais a gente enterra, é mais difícil de depois tirar ele dali. Então, tem que ter mesmo esse entendimento do que é esse pequeno grupo. Por que a gente está ali? Por que eu estou vindo aqui? E ter essa conversa franca, individual, e se preciso também no grupo. Se não tem um visitante, por exemplo, é o que eu falo para os líderes lá. Não está indo visitante? Então hoje é o dia, se é família aqui, vamos lavar roupa suja aqui hoje. Eu já tive aqui em grupos, o que está acontecendo com esse grupo? Por que vocês não têm trazido os seus relacionamentos discipulador para cá? Por que se tem isso, se não existe, não tem motivo da gente estar se encontrando. Então é ter essa percepção do porquê, do motivo e da razão que está ali. E as perguntas, todas essas, nós fazemos um roteiro, a gente trabalha nessa visão da igreja, do roteiro. A igreja está discutindo um assunto e aquilo ali que a gente vai conversar durante a semana. E a gente tem acesso antes para poder fazer algo direcionado para a nossa idade. Então, se ele está falando lá de família, de casamento, poxa, nos meus universitários a gente não tem muitos casais que já são casados. Então a gente vai lá e adapta para que eles possam conversar isso. A gente não vai fazer também perguntas, você acha que os anjos são homens ou são mulheres? Você acha que Deus tem cabelo branco, tem aspecto assim? A gente não vai fazer perguntas assim no pequeno grupo para o pessoal ficar divagando. Não, são perguntas bem intencionais, bem diretas, para falar de vida mesmo. Ali é um tempo para a gente falar de vida, não é para discutir teologia, principalmente com um grupo que eu estou de universitários, né, que gosta eu sei tudo, vamos falar sobre a teoria da evolução, de criacionismo. Falei, não, pequeno grupo não é para isso, não. Pequeno grupo é para compartilhar a vida. Se não tiver isso aí, acabou. Vai para EBD, senão... Tem uma situação, né, que a gente precisa de acertar o líder, muitas vezes, alguns líderes, né, ele tem a mania de... Ele tem a palavra, né? Porque eu sou líder, eu tenho a palavra. Então, acontece muito isso nas igrejas que estão começando, que o cara tem a visão, o pastorzão, o cara que vem aqui pregar, sabe? Aquele cara que prega 40 minutos e o cara acha que tem que se pregar também. Então, assim, tem esse lado que acho que vocês talvez não vivam isso porque vocês já estão na pegada, mas nós que estamos começando aí, precisamos ter essa consciência da liderança, que é muito melhor você estimular, né? Nós temos aqui o roteiro também, você estimula com as perguntas e você é o que fala menos. Eu gosto de... O PG que eu falo um pouquinho mais, eu acho que já foi legal. A gente tem que falar cada vez menos e estimular a galera a falar. Galera, show de bola. E tem duas perguntas aqui, as últimas, que falam sobre a estratégia, né, de fazer discípulos, o pastor já detonou, já falou tudo na abertura, na palavra de abertura. Quem está preparado, quem não está. Então, assim, eu acho que você já está bem equipado, sabendo do seu compromisso com Deus. E, cara, se você não se sente preparado ainda, você precisa de buscar estar, né? E acredito que você vai sair desse congresso com algumas ferramentas
Nós também queremos ficar à disposição de vocês para oferecer material. Cara, uma galera perguntando sobre material. Cara, a Igreja Multiplicadora tem um material que, cara, eu, pastor Carlos e o pastor Jason, aqui da igreja, nós escrevemos muito pouco, porque tem muita coisa pronta, né, pastor Bruno? Cara, os livros, vocês têm sobre PGM, sobre relacionamento, cara, sobre discipulado, tem tudo nos livros. Então, assim, tem um trilho muito legal. O pastor Bruno está aqui, ele vai saber falar melhor do que eu, ele é da junta e está ligado com a galera da convenção. Procura. Pois não, pastor. Tem o site, tem também o aplicativo no celular. Cara, tem muita coisa. Procura lá a Igreja Multiplicadora. Você vai encontrar canal do YouTube. Falar nisso também, se Deus quiser, essa semana já vai estar pronto todos os vídeos dos debates aqui, das conversas, do louvor e tal. A gente vai estar colocando o congresso no ar, junto com o congresso passado também. Então, já acabou, essa semana foi editado o passado e essa semana vai ser editado esse. Então a galera tem esses canais aí para viajar. Com certeza ali os links também para estar navegando aí. O que acontece? Não pode parar, né? Se você deixar morrer isso aí, cara, todos os congressos que eu já fui, pastor, se eu deixei passar uma semana, duas, aí eu perdi. Porque você sai da vibe. Então, cara, chega em casa, já começa a pesquisar, já entra na pegada ali para você não perder. Beleza? Já começa praticando. Essa semana, acredito que segunda-feira é o melhor dia para você começar aí. Já mudar o que precisa ser mudado. Se você tem dificuldades, procura ajuda. Né? Eu, pastor Carlos, nós estamos juntos, o pastor falou aqui, né? Eu sou muito grato a Deus por ser pastoreado há 10 anos aí por um pastor só. Mas nós precisamos de ajuda também. Procuramos a ajuda de vocês. Tem uma galera que tem nos ajudado também. Então, assim, se você tem dificuldade em alguma coisa, troca ideia, bate papo, procura uma galera. Não é mudar de igreja, não estou querendo baixerir, né? Mas a gente está bebendo junto e comendo junto. Fica aí, fica na tua. Então, assim, mas é legal você buscar isso aí.